Olá, tudo bem? Meu nome é Bianca e o Senhor me chamou para fazer esse vídeo. Já tem algum tempo que ele tem incomodado meu coração para trazer palavras para as pessoas ouvirem. E hoje eu pensei assim em obedecer essa voz que sempre fala ao meu coração. Falar de Deus é uma coisa que eu gosto, mas confesso que eu faço isso muito pouco. Eu já tive várias experiências com Deus, e a última foi eu me senti muito tocada, assim, e me senti muito parecida com o povo do deserto. Até trouxe o versículo, né, que fica em Êxodo, capítulo 16, versículo 4. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá a porção de cada dia, para que eu prove se anda na minha lei ou não. Então, esse ano, tiveram alguns momentos que eu me identifiquei muito com esse povo do Egito, de esperar em Deus. Confesso que às vezes eu confesso que eu não tenho tanto conhecimento assim sobre a Bíblia, mas tem várias palestras que eu já assisti que falam sobre esse êxodo, né, de como que o povo saiu do Egito para chegar na Terra Prometida e o cuidado de Deus. E o que eu acho interessante é que a cada fase da nossa vida, Deus se revela para nós de alguma forma. Ele quer se apresentar para nós de uma forma diferente. E esse ano foi essa forma que Deus quis se apresentar para mim. Então, problemas a gente passa sempre na nossa vida, né? Mas eu me senti muito como esse povo. Que esse cuidado de Deus, né, deles passarem ali pelo deserto, mas durante o dia ter o pão, né, para alimentar, e à noite a coluna de fogo para esquentar, porque o deserto é muito frio. E o mais interessante é que aquele povo, eles não poderiam guardar aquele pão, né? Eles só podiam ter aquela porção de cada dia, porque o alimento estragava. E isso é muito interessante, e a gente passa por isso em diversos momentos da nossa vida, só que a gente não presta atenção. E o Senhor, Ele me fez conhecer esse lado dele esse ano. Então, mesmo diante das tribulações, eu me senti muito cuidada, muito. Às vezes de forma que eu nem consigo entender. Então esse vídeo é para te lembrar que você tem um Deus e Ele quer se revelar para você de uma forma diferente. Ele quer se revelar da forma como o Pai que preocupa, o Pai que provê, o Pai que tá com você no meio do deserto, o Pai que quer se apresentar para você de uma nova face. Então, nem sempre as provações são pra gente ganhar alguma coisa no final. A gente vê muito sobre isso, né, aqui, principalmente na internet, e a forma como o evangelho é tratado hoje em dia. Mas Deus, Ele quer se apresentar pra gente de uma nova forma. Ele não precisa nos dar nada, né? Ele pode só se apresentar pra gente de um novo jeito que a gente não conhecia. Isso é intimidade. Quantas vezes a gente vai se relacionar com um namorado, ou com um amigo, ou com um marido, e no meio das dificuldades, ou no meio de uma briga, ou no meio de uma discussão, algo que não seja tão bom, a gente conhece a pessoa de uma nova forma. E isso é sobre intimidade. Então, se você está passando por um momento difícil, em vez de pensar no que você pode ganhar com isso, pensa
Em que forma que Deus está se apresentando para mim hoje? Isso é uma dádiva. Conhecer o Senhor de outra maneira ou de outra forma é uma dádiva. A gente ter essa possibilidade, pensa, esse povo que estava no deserto, eles não têm a possibilidade que eu e você temos. A gente pode conhecer o Senhor de diversas formas. A gente pode saber como Ele se expressa, como Ele quer se revelar a nós. A gente tem o livre acesso a Ele. E isso é uma dádiva. Isso é extremamente gratificante. A graça nos trouxe isso. Então, se você está passando por um momento difícil agora, saiba que isso vai passar. E aproveite para conhecer o Senhor de uma nova forma. Ele te ouve, Ele sabe tudo que você precisa, Ele conhece os nossos corações e o principal, Ele sabe das nossas necessidades e Ele não vai nos desamparar, Ele não vai nos deixar só, Ele sempre vai suprir aquilo de uma forma para a gente nunca pensar que foi pelo nosso braço, pelo nosso esforço, e sim pelo cuidado que Ele tem conosco, pelo zelo de Pai que Ele tem. O Senhor é vivo, Jesus vive, gente, e Ele quer se revelar a nós de uma forma diferente, que os nossos corações estejam sempre abertos para a gente ouvir o Senhor de uma nova forma, saber conhecer Ele de um novo jeito, porque isso é o presente mais lindo que Jesus nos deu através da sua morte, uma morte de cruz que foi sofrida para pagar todos os nossos pecados. E por causa disso, hoje eu estou aqui falando do amor dele e você pode me ouvir, você tem a possibilidade de se abrir e conhecer o Senhor de uma nova forma. Que a sua semana seja abençoada e que você se permita viver o Evangelho de um novo jeito, o amor de Deus de um novo jeito. Um beijo.